Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos começar aqui mais um episódio de marketing social. É aqui que eu te ensino passo a passo de como captar reais por mês na sua ONG de forma íntegra, conquistando a confiança de patrocinadores recorrentes, mesmo que você nunca tenha captado recursos. E o tema da nossa live de hoje é: você fala bonito do projeto, mas trava na hora de pedir apoio. E é por isso, né, que o dinheiro não chega na sua ONG. E aí, gente, eu acredito que vocês devem ouvir aí alguns momentos. Nossa, seu projeto é lindo, nossa, você faz um trabalho maravilhoso. Mas na hora do apoio, nada acontece, não chega R$ 1 aí na conta do projeto. Pois é, a verdade é que muitos gestores de ONG falam bonito sobre o trabalho, sobre as atividades da ONG, mas trava quando chega o momento certo de pedir o apoio, de falar, gente, contribua com o projeto social, sabe? E o problema não é a falta do projeto ser bom ou ruim, é a falta de clareza e coragem, tá? E claro, o jeito certo de pedir, tá? Na hora certa. Tudo isso são alguns detalhes que a gente vai falar aqui. E hoje eu vou falar sobre isso. Como que você deve se comportar, como que o gestor tem que pensar, como ele tem que virar esse jogo na hora de pedir apoio e como que esse recurso pode chegar aí dentro da sua organização. Então, eu vou falar isso e quero que você fique até o final para você entender todo esse processo. E por que eu estou falando isso para vocês? Se você for uma pessoa aí que é gestora de um projeto social, que é fundadora, que está hoje presidindo a instituição... Nossa, tem um cabelo aqui que é incomodando. Que está aí presidindo, né? Sou presidente de uma organização e não sabe como captar recursos, não sabe sair desse ciclo da escassez. Te convido a participar do grande evento, né, que eu vou fazer na segunda-feira que vem, dia 27 de outubro, que é o nosso Black Friday, tá? E eu tenho 3 presentes muito especiais que nenhum dos meus alunos ainda recebeu isso. Então, fica ligado que quem participar aí desse Black Friday no dia 27 de outubro, às 19 horas, vai ter aí de forma vitalícia. Então, bora começar nossa live de hoje. Então, como eu disse, né, essa questão de pedir e nada acontecia. Onde os gestores mais erram ao pedir apoio? Então, gente, é importante que você comece a entender esse processo, porque isso está acontecendo dentro do seu projeto social e você não está prestando atenção. Então, eles erram normalmente de falar do projeto. Como assim? Normalmente as pessoas contam uma história, fica ali falando, o projeto nasceu por causa de uma necessidade, a gente viu aqui, eu vi, né, no meio que às vezes é presidente, né, eu vi aquela necessidade, eu não queria que as pessoas passassem por isso, e aí eu vejo aquela comunidade muito carente, e aí apresenta o projeto como uma história, sabe? Como, nossa, o problema tá ali, ela é como a salvadora do negócio. E aí a questão é, cadê a solução desse problema? E como que essa pessoa vai estar investindo no projeto social? Então, o erro, gente, é falar bem do projeto, o erro é contar uma história, o erro é deixar lá a pessoa lá, e pobre, coitada, e eu sou salvadora, eu sou heroína. Então, quando alguma pessoa, um patrocinador ou um futuro doador, ele escuta isso, ele fica, opa, como assim? Vou falar aqui a frase que normalmente as pessoas falam. Gente, a gente ajuda crianças em vulnerabilidade, a gente ajuda mulheres que sofrem violência, sabe? E a gente quer levar amor, a gente quer trazer o empoderamento, a gente quer trazer educação, a gente quer trazer esperança. Olha como a pessoa normalmente fala. E aí, o empresário, ou então o futuro doador, ele pensa, pô, legal, tudo bem, legal. Mas afinal, exatamente o que esse projeto faz e como que eu vou estar contribuindo para que ele transforme a vida dessas pessoas em vulnerabilidade? Você já parou para pensar nisso? Porque a gente normalmente vai falar do projeto do beneficiário, do problema dessa pessoa. A gente fala das atividades do projeto. A gente faz música, balé, capoeira, futebol, a gente fala de um monte de coisa. Mas a pessoa fica se perguntando, cara, qual é a transformação que essa pessoa tem? Como que eu vou estar contribuindo com esse projeto social? Essas dúvidas que ficam na cabeça do doador e do patrocinador faz com que ele fique, em cima do muro. Então, vender o projeto com o coração é muito importante. Mas é muito importante a gente não esquecer de mostrar o impacto. A gente não esquecer de mostrar os resultados. A gente não esquecer de falar da transformação social que a gente está causando. E, claro, o que esse outro vai estar recebendo com isso? Porque o nosso trabalho entre uma ONG e um doador, entre uma ONG e uma empresa, entre a ONG e o governo, é um trabalho de parceria, que os dois têm que estar recebendo, os dois têm que estar saindo ganhando. Então, o que eu falo para essa pessoa? Entendeu a ideia? Enquanto eu não entender isso, eu vou estar sempre no problema.
de falar do projeto e não ter o recurso. E isso faz com que você não tenha recurso dentro do seu projeto social. Então, muito cuidado com esse erro. Falar, contar uma história, mas não dizer o que o projeto é, que ele está impactando e quais resultados que ele está tendo e o que essa pessoa vai estar ganhando ao contribuir com o teu projeto social, faz muita diferença se você vai ou não receber recurso, tá? E aí, velho, Débora, eu tô entendendo, mas assim, pedir não é pedir? Se eu pedir, a pessoa não vai doar? Essa é a questão. E aí, gente, tome muito cuidado com isso. As pessoas normalmente confundem na hora de pedir recurso. As pessoas confundem na hora de pedir apoio. E o que eu estou dizendo com isso? A captação de recurso, ela não é só pedir favor. Ela não é só pedir esmola. Ela não é só caridade. É uma troca de valores. Você precisa entender isso. Que a ONG, ela quer receber e a empresa também quer receber. Que o doador quer fazer o bem, mas ele também quer se sentir bem. Então, no momento que eu paro e falo, Débora, não é muito bem isso, gente, as pessoas ficam na dúvida. Porque se eu parar para pensar e falar, olha só, para comigo. Empresa. A empresa, o que eu estou dizendo com isso? A ideia de que uma mão lava a outra, as duas lavam o rosto. O que é isso? A realidade. Se eu vou estar contribuindo com um projeto social, eu estou falando sobre o quê? O projeto social tem um problema. Esse problema afeta a sociedade. Então, no momento que você está dentro de um projeto, você está capacitando os jovens e você está criando que esses jovens fiquem capacitados para entrar no mercado de trabalho, você está fazendo o quê? Trazendo pessoas capacitadas para ter emprego. E quando esse jovem ele vai ter um emprego, ele entra no mercado de trabalho, ele passa a ter o quê? A ser uma pessoa que gera renda. E numa pessoa que gera renda, olha essa carta, gera renda, significa que vai aumentar o poder aquisitivo dessas pessoas. Aumentar o poder aquisitivo dessas pessoas começa a gerar a economia, porque vai ter uma pessoa que vai estar ganhando dinheiro com o seu próprio trabalho. E aí, muitas das vezes, a gente esquece do mundo real. A gente traz o mundo do projeto social como algo de, mas gente, eu estou trabalhando com um problema, estou trabalhando com de lá, para com duro. Gente, olha só. O projeto social, ele está conectado com a nossa realidade. O mundo real, que eu falo para vocês aqui. Existe o mundo real, que é esse mundo que você trabalha, que você está vendo aí a questão da economia, que está vendo as políticas, que você está vendo as PEC, que você está vendo a reforma trabalhista, essa galera toda aí, que está vendo a questão se vai ter ou não dinheiro para pagar os aposentados, tudo isso que você está vendo, isso é uma grande bola de neve que impacta a vida de toda a sociedade. Então, no momento que hoje eu entendo que existem centenas de pessoas que estão aí querendo entrar no trabalho, porém, todavia, não tem mercado de trabalho, ou melhor, tem, porque a gente olha todo dia você entra lá nos sites, a gente tem trabalho. A questão é que não tem gente capacitada para isso. Claro que você desse lado aí vai estar me falando, Débora, o problema não é gente capacitada, é porque as empresas estão pedindo cada vez coisas maiores. E sim, gente, sim. Eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa estava dizendo, Débora, cara, para você hoje ser atendente, você tem que ter ensino médio. Eu falei, gente, acho que o básico do básico é isso. Para você ser uma auxiliar de serviços gerais, eu estava vendo que tem que ser ensino médio. Ué, gente, as pessoas querem pelo menos entender que a gente tem que fazer o máximo possível porque a gente tem que estar jogando o jogo. Esse é o jogo. Se o jogo está dizendo que todo mundo tem que ter ensino médio, cara, todo mundo tem que ter ensino médio. Eu não posso pensar o que, mas aí fica discriminatório, fica desigual. Gente, a escola está aí para todo mundo. Se a escola é boa ou ruim, já são uns 500. Mas a escola está aí. E todo mundo pode fazer o ensino fundamental até o ensino médio. Não quer dizer que você precisa fazer faculdade. Eu sei que existem vários problemas na vida das pessoas, que tem gente que acaba parar de estudar porque tem que trabalhar. Eu sei disso tudo, galera. Eu entendo realmente esse processo. Mas a questão toda é, eu não posso olhar o macro sem entender o micro. Eu não posso falar, mas é injusto, se o cara que está lá dentro da empresa está dizendo que a vaga de trabalho para ser auxiliar de serviços gerais tem que ter ensino médio, cara, ele está dizendo que ele só vai aceitar gente de ensino médio. Se eu não estou qualificada para isso, eu não vou participar. Então não é injusto. A questão é, a sociedade pediu que tem que fazer isso. Olha quantas pessoas estão entrando na faculdade agora. E por que o ensino médio, o ensino fundamental, o ensino primário não estão dando valor, mas estão dando valor para o ensino médio?
Ou melhor, para a faculdade, se não tem nem gente terminando o ensino médio, mas estão pensando na faculdade, isso é um problema. Mas a questão toda aqui é, se eu estou dizendo que meu projeto de trabalho é para trazer jovens para entrar no mercado de trabalho, e eu vou qualificar esses jovens, incentivar esse jovem a terminar o ensino médio, a ter uma profissão e entrar no mercado de trabalho, eu estou dizendo para eles o quê? Gente, eu estou dando possibilidade para que todos estejam no mesmo jogo. E aí, quando eu falo isso, eu estou dizendo o quê? Ó, sociedade, esses jovens, essas mulheres, esses homens que antes não tinham emprego, essas pessoas que antes viviam do benefício ou não viviam do benefício, hoje eles têm possibilidade de ter um emprego como empreendedor, eles têm um emprego de carteira assinada, e isso vai fazer o quê? Com que vai gerar economia. Porque vai ter mais pessoas com poder aquisitivo para comprar. E no momento que tem pessoas mais poderosas para comprar, significa que a gente vai ter uma vida melhor. Mesmo, mais uma vez, entenda, as coisas estão caras, tudo isso, gente. Mas a questão toda é, olha o macro. É essa a ideia. Então, no momento que eu falo para uma pessoa, para um doador, que eu estou gerando isso, eu estou falando para ele que eu estou afastando o problema social, que envolve o quê? Criminalidade, violência, assalto, e que essa camada aqui, que poderia estar fazendo outras coisas de mal para a sociedade, estão indo para o mercado de trabalho. Então, eu estou fazendo bem para muita gente. Não só para aqueles jovens, aqueles adultos, mas também para você que não tem nada a ver com isso, mas você, um doador, pode estar doando para o meu projeto social. Entendeu a sacada? É isso que eu estou falando. Então, no momento que uma pessoa que pode ser um possível doador, ele identifica, entende que não vai ter mais arrastão, que não vai diminuir o número de pessoas vendendo drogas, que vai diminuir pessoas assaltando em ônibus, que vai isso tudo, e que isso tudo vai também, em consequência, vai fazer gerar economia, vai melhorar, não sei o que, lá, tudo isso, eu vou querer ajudar. Assim, uma empresa. A empresa também vai identificar isso, que ele vai fazer a diferença. E aí, melhor ainda para a empresa, que ele vai ter visibilidade. Entendeu? Então, um lado, eu gero impacto. Agora, para o outro lado, ele está fazendo com que esse impacto seja feito e ele vai criar visibilidade porque ele está apoiando uma causa. Isso é um ponto. Então, tome muito cuidado, porque na hora de pedir, não é só pedir, nos ajude a pagar a conta. Nos contribua para que a gente possa mudar essa sociedade, para ter uma sociedade mais igualitária, mais justa, mas que as pessoas tenham oportunidades. E aí você vai estar melhorando para aqueles que estão ali, tá? E para você também que está vivendo nessa sociedade. Assim, para a empresa. Você vai ser vista como uma empresa que está contribuindo para diminuir o problema social e está ganhando visibilidade para a sociedade que vai apoiar, ou melhor, comprar o seu produto, porque você está fazendo o quê? Apoiando um projeto social. Entendeu a ideia? Então, tudo, pessoal, tem a ver com parceria. Um ajudando o outro. Não é só tomar lá e dar cá. É toma aqui e a gente vai trabalhando junto. Parceria. Entendeu? E aí você pode estar falando assim, Débora, é muito fácil você falar isso. É muito simples você falar isso pra gente. Você não vive no dia a dia, você não está lá no projeto social, você não sabe o sacrifício. E aí você vai sempre trazer aquela coisa de sempre. As desculpas, a vítima do sistema, a pessoa problemática, a pessoa que não consegue evoluir o projeto social porque não tem tempo, porque as empresas não querem contribuir, porque tem muita organização, que você não quer incomodar as pessoas. Aí vai gerar aquela bola de neve, tá? De que você não cresce por causa de todos os problemas que existem, menos você. Todas essas desculpas, gente, elas estão escondendo o medo da rejeição. Ela está escondendo a questão de você que não está com medo de fracassar, está com medo de receber um não. E aí eu digo para você que você precisa entender que quem não pede, não recebe. Quem não pede com propósito e clareza, não conquista respeito e doações recorrentes. Exemplo que eu vou dar para você, tá? O gestor de projeto tá lá, olha, gente, a gente tem que captar, a gente tem que fazer todas essas coisas, para um duro. E aí você fala, não, vamos captar sim, vamos fazer, pessoal. A gente tem que montar uma apresentação. Tá? E o pessoal vai se movimentar, apresentação. Depois, eu vou dar uma olhada na apresentação para ver se a gente libera. Aí começa aquela coisa, apresentação. Não, tudo bem, a gente vai fazer. Começa esse burburinho. Tudo para fazer uma apresentação. Aí passa uma semana, passa 2, passa 3, passa 4, mas nunca realmente tem a reunião
para dar o aval final de que a apresentação vai estar pronta para começar a disparar essa apresentação para captar recurso. O que é isso? Isso é medo disfarçado de perfeccionismo. Cara, você está fazendo uma apresentação, você está fazendo um portfólio, pode fazer só, da noite para o dia, uma semana tu faz um portfólio. Mas não, temos que ter uma pessoa para fazer a apresentação, a gente tem que pegar todos os dados que a gente não sabe de nada, a gente tem que depois escrever um texto, a gente tem que fazer... Cara, e começa a fazer um monte de coisa. Enquanto você está esperando o negócio ficar bonito, enquanto você quer ter todas as informações de 10 anos de projeto, você quer botar 10 anos no portfólio, acontece o quê? Nunca vai chegar a hora perfeita. E aí a pessoa que te pediu o portfólio, que te pediu uma apresentação, cara, ela vai embora. Porque tá demorando 2, 3, 4, um mês. Porque você fala, tem que esperar um pouquinho, tem que estar bom. Aí tem que fazer isso aqui. Aí a gente agora não pode, tem que fazer o negócio das crianças. Aí agora tem uma reunião, não sei de quê. Gente, vamos fazer. Ai, não gostei disso aqui, que a cor não tá legal. Ah, cara, desculpa atrás de desculpa. E aí acontece que você não tem recurso. E aí você bota o quê? Ah, Débora, não é bem assim. É, pessoal. E eu quero que vocês me respondam aqui do fundo do coração. Quantas vezes você demorou a dar uma resposta para um patrocinador porque você queria deixar o documento perfeito? Que você não tinha uma arte legal? Que você não sabia direito mexer no documento, aí tu falou, vamos tentar, vamos falar com não sei quem. Aí você falou, aí no final das contas você falou o quê? Não tinha gente para fazer a arte, não tinha tempo para fazer não sei o quê. Tu botou um monte de empecilho, um monte de pedra no meio do caminho, e aconteceu o quê? O patrocinador foi embora. E aí, o que acontece? Não fecha a parceria. Se ele não fechou com você, ele vai fechar com alguém. Entendeu a ideia? Então, tome muito cuidado com isso, tá? Porque a empresa, gente, ela quer, ou a pessoa física, ou a pessoa jurídica, empresa, eles querem instituições verdadeiras. Instituições que tenham realmente impacto, que cause, que faça diferença e que isso vai transformar tanto a instituição quanto eles. Ok? Gente, deixa eu só ver um negócio aqui. Tá, porque você tinha parado aqui no Instagram. Vamos lá, pessoal. E aí, vem. Você sabe o que acontece quando você aprende a pedir dinheiro com propósito? Quando você aprende a pedir recurso da forma correta? Isso é uma coisa. Se você não aprender a pedir dinheiro de uma forma certa, se você não aprender a pedir um recurso, se você não for atrás desse recurso, você sabe o que acontece? A ONG fica sobrevivendo. A ONG fica do jeito que ela está hoje. Vendendo almoço para pagar janta. Ligando para as pessoas que estão perto. Ai, meu Deus do céu, eu tenho que pagar a luz e água, telefone. Ai, meu Deus, a ONG vai fechar. Ai, meu Deus, nos ajuda a dar comida para os animais. Ai, meu Deus. Aí começa aquele desespero. Então, você não vive, você sobrevive. E o sobreviver é o quê? Você não conseguir ter mais beneficiários, você não conseguir ter mais atividade, você não conseguir ter mais impacto. Você não ter aquele sonho realizado que você tem o quê? Qual é a sua visão? Ser referência no meu município, no meu bairro, não sei aonde. Não tem isso. Por quê? Porque você sempre está apagando incêndio, você sempre está sobrevivendo. Dependendo de rifa, de bazar, de um eventozinho ali, outro pular, de pessoas que você conhece, você fica implorando doações. E é doação pontual, porque você... Ai, gente, pelo amor de Deus, nos ajude. Ai, meu Deus do céu, tem que pagar a conta. Aí vai lá alguém, toma aqui R$50, toma aqui R$10. E aí vem o pior de tudo. Você tirar dinheiro do seu próprio bolso para pagar o projeto social. E aí a questão é, você sobrevive ou você vive? Você sobrevive. Você não cria sustentabilidade financeira. Porque, na verdade, você não sabe nem o que você está fazendo direito. Entendeu a ideia? E aí você fica naquele querido e belo ciclo da escassez, que eu falo o tempo todo aqui para você. Ciclo da escassez. Boas ações sem planejamento. Boas ações sem constância. Boas ações sem conseguir captar recurso. Entendeu? Então você fica nesse ciclo da escassez e nunca acaba. Porque você não está se planejando, você não está entendendo o processo, você não sabe o que você está fazendo. E não basta só fazer os negócios porque você, ama, que você é do coração. Tem que fazer com isso aqui, conhecimento, estratégia, tá? Aí tu vai falar, mas Débora,
Eu não sei pedir, cara. Que coisa. Você não vai ficar pedindo. Eu sei fazer o bem. Eu sei dar as aulas, eu sei fazer os cursos, eu sei apagar incêndio. Que negócio falar bem aí, Débora. E esse é o problema, gente. Se você não sabe pedir direito, tá? Se não sabe pedir direito, se você não sabe falar com as pessoas da forma correta, se você não tem o comprometimento, porque isso é verdade, isso é comprometimento. O teu comprometimento é com o teu projeto social, isso eu tenho certeza. Mas a questão toda é, o teu comprometimento é ter recurso suficiente para fazer com que o projeto aconteça. E não é o teu recurso sair direto do seu bolso. É você atrair pessoas, empresas, editais que acreditam na sua causa e continuem fazendo esse projeto acontecer. Entendeu? Essa é a sua responsabilidade. Porque o projeto vive de doações, mas doações estratégicas. Então, quando você tem clareza do que você precisa fazer, como você tem que pedir, cara, as coisas começam a fluir. E se você é um gestor que não sabe pedir, tá? Não sabe convidar as pessoas a estar junto com você nesse processo, vem para o Black Friday da captação de recurso ativa, que vai acontecer no dia 27 de outubro, às 19 horas. Link na bio, quem está vendo pelo Instagram, e link no YouTube, e link, né, na descrição desse vídeo para quem está vendo pelo YouTube. Então, vem que você vai aprender a falar da forma correta para ter recurso no seu projeto social. E aí vem, tá, Débora, eu tô entendendo. Então, assim, quais são as vantagens para se eu começar a aprender a pedir apoio do jeito certo, qual vai ser a vantagem para o meu projeto social? Então, a primeira vantagem, gente, é a ONG ser vista como profissional. No momento que você pede ajuda lá, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda. Pelo amor de Deus, eu preciso pagar as contas. Pelo amor de Deus, os animais estão passando fome. As pessoas te veem como amadora, tá? Por que eu falo como amadora? Se você tem uma instituição e você sabe, você começou o mês hoje, neste exato momento, comecei o mês, você sabe que no próximo mês você tem aluguel, se você pagar aluguel. Você sabe que tem luz, você sabe que tem luz, água, você sabe que tem os alimentos que você tem lá, cachorrinho, né? Vamos dar um exemplo, cachorrinho. Você sabe que quantos quilos de alimento você tem que dar para esses cachorros. Você sabe tudo disso. Então você já começa o mês no negativo. Então, no momento que você entende que o mês vai iniciar, eu preciso ter 5 mil reais, por exemplo, você dentro desse mês, você tem que captar. Então, assim, todo mês você sabe que você tem que ter 5 mil reais, 10 mil reais, 15 mil reais, não interessa quanto você tem que ter. Mas você já sabe que tem que ter esse dinheiro. Então, se você sabe que tem que ter esse dinheiro, você já tem que estar correndo atrás para ter esse dinheiro no meio do mês, para que você pague as contas no mês seguinte. Então, no momento que você fala para as pessoas, estou com as contas vencidas, meu Deus do céu, as pessoas, tu fica o tempo todo falando que está tudo ruim e que todas as suas contas que você já sabia que tinha que pagar não estão pagas, ou melhor, tá? Não vão estar pagas, né? Você vai ter que pagar no próximo mês, mas que você não tem dinheiro para pagar no próximo mês, as pessoas te veem como irresponsável. As pessoas te veem como amadora, porque o básico tu não tem, sabendo que tinha que ter. Então, no momento que você tem recursos, no momento que você sabe pedir, no momento que você sabe tudo certinho, as pessoas já te veem de uma forma diferente. Você é vista como profissional. No momento que você para de falar, gente, pelo amor de Deus, estou precisando de ajuda, e você fala de outra forma, porque essa é a ideia, você falar de outra forma. Porque pedir ajuda, apagar incêndio, gente, já te mostra que você não é nada profissional. Tu é totalmente irresponsável, tá? Aí as vantagens. Se você está parando com essa ideia de pedir ajuda, pelo amor de Deus, primeira coisa, você vai ter aí ser vista como profissional. Segunda coisa, o gestor ganha confiança e autoridade. E o que é isso? No momento que eu entendo o meu projeto, no momento que eu sei pedir recurso, no momento que eu entendo esse processo da captação de recurso, o processo dentro da minha instituição, as pessoas vão começar a me ver com outros olhares. Pensa bem, no começo do ano eu pedia, pelo amor de Deus, gente, eu preciso pagar as contas. Começou o ano, no meio do ano, tipo, começo do ano. Meus alunos, gente, tem aluno que já fala isso, cara, eu ficava desesperada pedindo dinheiro. Agora eu já não peço mais dinheiro desesperado, porque eu já tenho dinheiro para pagar a conta. Já é certo que eu tenho dinheiro para pagar a conta. Agora eu preciso só de pagar o resto. Mas pelo menos o aluguel, a luz, aluguel, luz e o telefone, a gente já consegue pagar, porque muitos estão dentro da comunidade, então a água é de graça, esse tipo de coisa. Mas assim, cara, já estou com dinheiro de aluguel, já estou em jogo. Agora a gente consegue todo o resto. Mas só de não pedir esse desespero, meu Deus, não tenho dinheiro para pagar a luz, meu Deus, não tenho dinheiro para pagar aluguel, e isso é o básico para o projeto acontecer, cara, você já é visto como uma gestora mais confiante, porque as pessoas já entenderam que você já está mais organizada, tá? Terceiro ponto aí, as empresas levam o projeto mais a sério.
Porque você não vai chegar lá, pelo amor de Deus, me dá um dinheirinho aí, pelo amor de Deus, qualquer valor faz a diferença. Se você sabe falar e se você sabe pedir, a empresa já te vê com outro olhar. Porque você não vai com esse olhar lá o teu pratinho pedindo esmola. Você vai empoderada. A palavra do momento é empoderada. Você vai com conhecimento. Você vai estruturada para pedir apoio. Entendeu? Para ter ali um patrocinador, para ter um investidor. Entendeu? Então você vai atrás de um investidor. Você vai atrás de um patrocinador. Você não vai atrás de alguém que vai te ajudar a qualquer hora. Não. É um compromisso entre duas instituições, um compromisso entre uma pessoa e uma instituição, já muda o patamar, tá? E o mais importante, o projeto começa a receber recursos de forma previsível e não de sorte. E o que é previsível? Se você está ali dentro do projeto e você passa a ter todo mês 5 mil reais, as pessoas doando, você fazendo o evento, fazendo as coisas, e você tem aquele recurso certo chegando ali, sem fazer força, sem ficar, pelo amor de Deus, eu tenho que passar nesse edital aqui, se eu passar nesse edital, eu tenho a vida livre. Não. Eu falo sempre para as pessoas, editar, gente, é explosão de recursos dentro do nosso projeto social. Mas não quer dizer que a gente não vai parar de captar. Entendeu? A gente não pode parar, a gente tem que continuar captando, até porque o recurso um dia vai acabar, porque o recurso digitais acaba em alguns meses, em um ano, entendeu? Então ele acaba. Mas aí, continuidade do projeto tem que se ter, né? Então, essa é a ideia. O projeto, o edital não um up, mas você continua captando recurso porque vai acabar e o projeto vai continuar aí o seu andamento. Então, a ideia de previsibilidade é isso. Eu posso conseguir um up de um edital, mas eu sei que eu estou recebendo todo mês um valor fixo das pessoas. O que vai fazer com que eu pague as minhas contas básicas. Até porque, quando eu entro no edital, eu quero pagar os profissionais. Eu quero pagar um professor, eu quero pagar a menina da cozinha, eu quero pagar as pessoas. Então, o up está ali. Mas o básico, normalmente, não se paga. A luz, aluguel, a recepcionista, o auxiliar de serviços gerais e assim por diante, tá? Então, isso é bom para vocês. E aí vem, por onde começar, né, Débora? Por onde que eu vou começar aí a ser uma ONG que capta, né? Porque, assim, eu nunca captei de empresa. E aí eu sempre penso em captar de empresa, que é muito bom, tá? Que é muito bom. Então, por isso que eu vou falar para você. Por onde eu começo a captar recursos de empresas para a ONG? Então, gente, primeiro ponto aqui, organize o projeto. Você precisa entender suas metas, você precisa entender seu público, você precisa entender os resultados que você tem e quais resultados você vai esperar. Isso é muito importante. Você precisa montar uma apresentação em um portfólio, isso você tem que fazer. Você tem que listar as empresas no seu território. Você tem que marcar uma conversa, tá? Então, isso é muito importante. Então, o primeiro ponto aqui é você entender o teu projeto social. Se você não entende o seu projeto, você não sabe o que você faz, você não sabe o teu público, você não sabe quais resultados você vai ter, ou os resultados que você tem, fica difícil de você falar com qualquer pessoa. Então, essa ideia de você sempre trazer, mas eu trabalho com crianças em vulnerabilidade, eu quero trazer esperança, eu quero uma vida digna. Gente, isso é muito amplo. Ter uma vida digna é muito ampla. E você pode falar assim, Débora, como assim uma vida digna? É ampla, gente, é ampla. O que é digno? É ter uma casa? É ter um salário? Entendeu? É ter pais amorosos? É parar de ter a violência doméstica dentro de casa? Cara, é muito amplo. Entendeu a ideia? Então, assim, essa criança ter notas melhores para que ela tenha um futuro melhor, essa criança sair da criminalidade, essa criança entender que ela não pode fazer determinadas coisas porque senão... Entendeu? É vários pontos quando a gente fala assim, eu quero ter uma vida digna. Entendeu? De repente, a vida digna de uma pessoa é ter o que comer. Cara, ter o que comer para mim já é dignidade. Entendeu? A vida digna para mim é meu pai não me bater. Então, assim, é amplo a gente falar esse ponto. Entendeu? Então, assim, tem que ser uma coisa mais pontual. Que aí a pessoa fala, e claro, gente, educação, a questão da violência, se isso o ambiente onde eu estou for formatado, eu vou ter uma vida muito melhor, isso é óbvio. Mas a questão toda é, eu tenho que entender esse processo, para que eu possa falar com mais forma pontual, com foco para o meu patrocinador, para os meus futuros doadores, porque isso vai fazer diferença. Entendeu a ideia? Então, é muito importante isso, tá? E aí vem, tô entendendo, Débora, tô entendendo. Então, eu preciso estruturar, eu preciso entender meu projeto antes de fazer qualquer coisa. Com certeza. Porque se você não entender, fica difícil você falar do seu projeto para alguém. Então, tá. Então, tá bom, Débora, já tô entendendo, já entendi o que eu quero fazer. Mas, assim, então, tudo que você tá falando tem a ver com a minha comunicação. Sim.
Tudo que eu estou falando aqui tem a ver com a sua comunicação. Então, na verdade, tem a ver com o seu entendimento sobre o projeto social e tem a ver com a sua comunicação, como você vai transmitir essa informação para o outro para que ela seja captada da melhor forma possível e ela tenha, né, o resultado que você espera. Porque o foco da gente é falar bem para que a gente possa ter o resultado de ter o recurso. Então, esse é o foco. Então, a comunicação, normalmente, a gente tem alguns erros que acabam afastando dos futuros apoiadores ou dos possíveis patrocinadores, esse tipo de coisa. Então, quando a gente fala somente das nossas necessidades, eu preciso de dinheiro para pagar a conta de luz, eu preciso de um ventilador, eu preciso de alimento para as crianças, eu preciso de um professor para tal coisa, eu preciso... O tempo todo eu falo, eu preciso, eu necessito daquilo outro. Se você começar só a falar isso, gente, em vez de mostrar a tua transformação, o teu impacto, você só mostra a sua necessidade. Você o tempo todo mostra que você está necessitando, que você precisa. E aí aquela ideia, sim, eu preciso. Isso é óbvio. Todos nós precisamos, tá? E claro que dentro de um projeto social você precisa. Ainda mais vivendo no ciclo de escassez. Você precisa o tempo todo. Eu preciso de dinheiro para pagar luz, eu preciso de dinheiro para pagar água, eu preciso de tudo. Então, por causa do ciclo da escassez. E mais a ideia, se eu não souber falar, se eu continuar trazendo esse pires do eu preciso, eu não tenho professor, eu não tenho dinheiro, eu não tenho casa, eu não tenho... O tempo todo na necessidade, você afasta o doador. Porque você não está transmitindo para a empresa o como que ela pode ajudar, o como ela pode transformar a sociedade e as ações oficiais de transformação que a ONG tem. Então, na verdade, você não mostra o impacto, você não compartilha essa parceria, entendeu? Você mostra a sua carência, a sua falta de conhecimento, a sua falta de estrutura, a sua falta de planejamento, entendeu? Então, na verdade, se você fica o tempo todo pedindo e mostrando as necessidades, você passa irresponsabilidade, você passa a sua forma amadora de gerir a instituição. Então, as pessoas querem te repelem. Eu não quero falar com essa pessoa. Para que eu vou falar com uma organização que está o tempo todo na pindaíba, que está o tempo todo precisando de dinheiro? E aí tu vai falar assim, Débora, é isso, esse é o problema. As grandes ONGs, elas não precisam de dinheiro. Elas precisam, pessoal. As grandes ONGs, elas precisam. E tanto que elas precisam de recurso que ela precisa de uma necessidade muito maior do que uma pequena. Desculpa falar isso para vocês, mas é verdade. Sabe por que é muito maior? Por exemplo, eu trabalhei num projeto em Botafogo que eles tinham uma responsabilidade muito grande. E quando eu falo uma responsabilidade muito grande, não era somente com os beneficiários, mas era com quem trabalhava dentro do projeto social. Porque no ponto lá, exemplo, tá, que eu vou dar para vocês, e que é muito importante vocês pensarem nisso. Gente, uma instituição que ela tem um quadro de funcionário fixo, são, por exemplo, onde eu trabalhava, éramos 8 funcionários fixos, cargos diferentes, assistente social, eu era gerente administrativo, a gente tinha auxiliar administrativo, a gente tinha auxiliar de limpeza, a gente tinha menino financeiro, a gente tinha responsabilidade com questão do contador. Então, a gente tinha uma responsabilidade muito grande com profissionais, tá? E aí vinha, todos esses profissionais, eles estavam ali no meio para fazer com que a gente fizesse bem a nossa atividade fim. E o que era a nossa atividade fim? Fazer com que crianças e adolescentes e suas famílias tivessem uma vida mais digna, e essa dignidade a gente estava trazendo que são crianças doentes, são crianças com alguma síndrome, criança com alguma deficiência ou alguma doença, e mais com alguma doença. Então, crianças com um tipo de doença, o que afetava diretamente a sua vida, a sua sobrevivência e dos seus pais, tá? E o que acontecia? A gente estava trazendo a melhor qualidade de vida para essa criança com a questão do medicamento, com a questão dos suplementos alimentares, com a questão do tratamento dessa criança. E aí, com essa criança saudável, a gente trazia a questão do seu ambiente externo, que era a sua casa, trazer melhoria na sua casa, que ia melhorar a sua qualidade de vida. Melhorando a sua qualidade de vida, a gente também transformava os pais, que aí tinha pais que não podiam trabalhar, então a gente fazia com que esses pais se profissionalizassem em alguma coisa e eles poderiam fazer ali na sua casa alimento, bordado, esse tipo de coisa, bijuteria, essas coisas todas. Então, a gente aumentava a renda dessas famílias. Então, eu estou dizendo para você o quê? No momento que eu estou fazendo esse processo aqui, eu estou dizendo para ele que eu estou fazendo uma transformação. Eu estou fazendo uma mudança de vida dessas pessoas. Mas a ideia que eu estou trazendo para você de que a responsabilidade estava tão grande que
grandes organizações e médias e pequenas que estão organizadas, eu estou dizendo que existe um recurso que tem que ser fixo ali. Pensa aí, sei lá, dá um exemplo, tá? Da minha cabeça. Eu tenho lá uma grande organização que todo mês eles têm uma folha de pagamento. Uma folha de pagamento, sei lá, de 150 mil, 200 mil. Cara, quanto que eles têm que arrecadar? E eles arrecadam através de quê? Pessoas físicas. E aí eles vão pagar essas pessoas e todo o processo que fazem dentro do projeto. Alimentação, medicamento, aulas, profissionais que estão dando aula, assistente social, a psicóloga, toda essa galera trabalhando para que mude a vida dessas pessoas. E aí, quando você vai ver nas finanças desse projeto, você vai identificar que o recurso humano é tipo 25%. 25%, porque na verdade 50% está sendo trabalhado com o público, com os beneficiários. E é esse o ponto que eu estou dizendo. Quando a gente olha para o teu projeto, que não tem uma pessoa que recebe, que tem lá uns 2, 3 voluntários que recebem uma ajuda de custo, e aí que, poxa, a minha folha, a minha contabilidade mensal dá uns 3, 4 mil reais. Imagine uma instituição que fecha o mês com, sei lá, mais bobinha aí possível, tá? Uns 15, 20 mil reais por mês. Bobinha, 25 mil reais por mês, 25 mil, 10 mil reais por mês. Olha a diferença da sua instituição que fecha o mês com, só pagando luz e água e telefone e uma instituição que fecha folha de pagamento de 20 mil. Afora a questão de aluguel, de luz, de internet, todo outro processo. Olha como a responsabilidade é muito maior do que a sua. E esse é o ponto que eu estou dizendo. Enquanto você não entender essa questão de que a responsabilidade entre você gerar recursos e esse gerar recurso trabalhando estrategicamente das ações para captar, você não vai conseguir chegar neste patamar. E eu não estou dizendo para você se comparar, eu estou dizendo para você ter as estratégias necessárias para você crescer. E se você ficar só na vida, na sobrevivência, você não cresce, você não evolui. Entendeu a ideia? Ok, Débora, estou entendendo. Então, olha a importância da sua comunicação, da forma como você fala, para você gerar impacto e as pessoas entenderem para que você consiga realmente ter a sustentabilidade financeira e não viver aí, não viver, sobreviver, tá? Nessa ideia de círculo da escassez. Ok? Tá bom, Débora, estou entendendo, estou no foco. Então, assim, o que eu vejo normalmente quando você, gestor de uma organização, muda a sua concepção, muda a sua ideia, você passa a ser uma pessoa diferente de consciência, porque tudo está aqui, ó, pessoal. É o medo, são as crenças limitantes, tá tudo aqui na tua cabecinha. Então você tem que virar essa chavinha. Você virando essa chavinha, você, gestor de ONG, girando essa chavinha, você vai ganhar. Você vai vencer o medo de pedir. E no momento que você vence o medo de pedir, e eu tô falando medo de pedir, Débora, mas eu falo com todo mundo. Pelo amor de Deus, me ajude. Isso não é medo de pedir, você tá sendo sem vergonha. É sem vergonha, tá falando errado, você tá pedindo, tá ali na caridade. Eu tô falando para você fazer com que essas pessoas virem investidores da transformação e que vão estar doando para você mensalmente. Então, no momento que você vira essa chavinha e você consegue falar com as pessoas da forma correta, você vai ganhar segurança. Porque no momento que você sabe pedir da forma correta e você começa a ter os resultados de que esse seu pedido, ele começa a gerar resultado de pessoas doando no seu projeto social, você ganha confiança. Segunda coisa, respeito dos parceiros. As pessoas não vão te ver mais como amadora, não vão te ver ali como a pessoa que não tem certeza do que está falando. Então, no momento que a pessoa te vê como profissional, ela vai te tratar como profissional. E no momento que ela te trata como profissional, ela tem respeito por você. Tá? Terceiro, o mais importante, liberdade financeira, para fazer com que o projeto cresça. E eu falo muito sobre isso. O foco, o meu foco, Débora aqui, que está te ensinando aí, você pode ver nas redes sociais, e que foca realmente num método que faz você aí falar com pessoas e ter recursos de forma íntegra e de forma constante. Eu estou dizendo para você o quê? Que você trabalha dentro de um projeto social. Você tira dinheiro do seu próprio bolso. Para com isso. Eu acredito que, por que não ganhar fazendo aquilo que a gente gosta? E você tem capacidade de fazer isso, se você souber fazer a forma correta. Hoje eu tenho alunos que recebem salário no projeto social. Hoje eu tenho alunos que fazem o que eu faço, palestra para organizações com o método que eu ensinei. Por quê? Porque virou a chave. Entendeu que
precisa se capacitar para o projeto crescer e ganhar aquele recurso por fazer aquele trabalho. Porque hoje vocês tiram dinheiro da casa de vocês, da vida de vocês, da realidade de vocês, para colocar dentro do projeto social. Então, vocês hoje realmente são escravas e escravos do projeto. Vocês ficam numa relação de que vocês realmente são sugados pelo projeto social por amor. E, gente, amor não paga conta. Amor não paga conta. O que paga conta é você ter entendimento, você ter planejamento, você ter conhecimento. É isso que paga a conta. Entendeu? E vai pagar a conta do projeto social e vai pagar o seu salário futuramente. Mas não só pensando em salário, pessoal, é fazer o trabalho da forma correta. Porque não adianta você ganhar dinheiro e não estar resolvendo o problema social qual a sua ONG quis fazer. Tá? Então, assim, quando você entende esse processo, gente, você cria liberdade financeira, você faz o projeto crescer, você perde esse medo, tá? E você passa realmente a entender, a oferecer oportunidades de pessoas contribuírem para essa transformação que o seu projeto proporciona. Então, fica de lado o pedir esmola e passa a convidar pessoas a fazer a transformação junto com o teu projeto social. Entendeu? Ok, Débora. Belas palavras, e eu fico chateada quando eu escuto o que você fala, mas assim, o que eu faço primeiro? Me fala em prática, como que eu vou evoluir o meu projeto social, como que eu posso sair daqui já aplicando alguma coisa dentro da minha organização. Então, vamos lá. Primeiro passo aqui para o prático, tá? Para você fazer o certo, e isso é pedir de forma certa para a ONG. Ainda hoje, você tem que falar o que você faz. O que você faz? Qual o impacto que você gera? Isso é muito importante. E quanto você precisa? Não dá para você chegar, gente, qualquer valor faz a diferença. Gente, sim, qualquer valor faz a diferença. Mas pensa bem, se eu te digo para a pessoa, olha só, com R$50 você já está ajudando para uma coisa, é diferente de você falar qualquer valor ajuda. Aí você recebe 10 pessoas te dão R$50, você tem R$500. Aí você fala qualquer valor certo, de 50 pessoas te dando R$1, você vai ter R$50. Você tem um número grande de pessoas, tá? Te dando R$1, mas você não saiu com nada. Mas se você tem um número pequeno, 10 pessoas te dando R$50, você tem um valor muito maior do que 50 pessoas te dando R$1. Então você tem que ter propósito na sua fala. Você tem que direcionar essa pessoa, ou entender dessa pessoa de que o quanto que você precisa para fazer esse projeto acontecer de verdade. E claro que eu sei que você pode falar, Débora, mas eu preciso de R$10.000 para mim, já dá para fazer o meu projeto acontecer. R$10.000 tá bom. Gente, R$10.000 tá bom nada. Você pode pensar, sentar na cadeirinha lá e fazer com que realmente, se o projeto recebesse direitinho, quanto seria? De repente ia ser muito mais do que R$10.000. Mas você só vê só o básico. Ah, pagando luz e telefone já tá bom. Mas aí tudo bem, paga luz e telefônica e as pessoas comprometidas ali, que você fica pagando incêndio para cobrir professores quando não vem. Então, você tem que ter conhecimento do que você precisa realmente para fazer com que o seu trabalho amplie e que você tenha impacto de verdade, tá? E eu estou dizendo para você pensar nisso e fazer isso o tempo inteiro. Não dá para você chegar e falar assim, vou pensar nisso agora junto com você, Débora. E aí você pensa e fala, ok, já pensei, tudo bem. E guardar isso no bolso. Você tem que pegar, botar na sua cabecinha e começar a falar o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Esse textinho que você vai criar na sua cabecinha, no papel, e depois você vai começar a trabalhar com ele aí. Porque a prática leva à perfeição. Então, no momento que você tiver a possibilidade de falar esse teu textinho, e se cada vez ele tiver mais, como se fala, mais formatado, mais certinho, um dia desse você vai receber a resposta, claro, eu dou para você. E aí, esse textinho maravilhoso que você foi acrescentando, que foi mudando, que foi melhorando na sua fala, um dia que a pessoa falar assim, eu vou doar para você, você sabe que aquele texto serve. E aí você vai passar a utilizar ele o resto dos seus momentos, tá? E aí você vai entender que o processo é esse. Os sims vão começar a aparecer. E aí você vai entender que você começou a falar da forma correta. E eu quero lembrar para você que o problema não é o projeto, mas a forma como você pede. Se você falar bem, com propósito e dos recursos, você terá muito mais possibilidade de ter o sim. Mas se você simplesmente falar que você precisa de ajuda e mostrar responsabilidade, o recurso não vai vir. Gratidão pela presença de todos vocês e até a próxima live. Tchau, tchau!